Vamos lá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando para você começar a semana muito bem informado. Gente, eu sempre gosto de dizer que amo fazer o jornalismo. Sabe por que eu gosto de fazer jornalismo? Fazendo jornalismo eu cresço como cidadão. Olha que coisa boa. Quem me fez pensar assim foi uma pessoa que nos acompanha. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí no bairro Interlagos, no bairro Aviso. Eu quero lembrar que o programa Ronda não é um programa apenas local, ele é local regional. Por isso quero abraçar a todos que estão no Facebook nos acompanhando. Aliás, produção, bem-vindos. Eu estou no Facebook? Estou no Facebook? Então tá legal. Quem está no Facebook me acompanhando, sejam todos bem-vindos também. Deixe a sua sugestão de matéria, que isso é muito interessante para nós, tá legal? E aí a gente sabe, eu vou falar sobre dengue hoje, né? Daqui a pouco eu falo sobre dengue. O negócio de dengue aqui na cidade de Linhares, esse combate que está sendo feito aqui na nossa região, é porque os números revelam preocupações. E como existem preocupações com a dengue, eu vou mostrar que houve um combate intensificado no bairro São José nesse final de semana, onde a população entendeu de fato o que ela deve fazer. Daqui a pouco eu vou mostrar. Antes, porém, Pontal do Ipiranga, mostra a imagem do Pontal do Ipiranga que nesse final de semana se reuniu para mais um Forró Pontal. Pode descongelar a imagem também, é isso. Olha aí, a animação total, um público muito legal apareceu para dançar forró. E, aliás, essa é uma das festas mais tradicionais da nossa região, Forró Pontal. Os comerciantes que estão me vendo lá no Pontal do Ipiranga devem estar dizendo todos assim, salve Forró Pontal. Tem duas datas no ano que são tão importantes para que o comércio do Pontal sobreviva. É claro que a gente tem que falar do final do ano, que vai terminar naquele período até o Carnaval, e depois disso é o Forró Pontal. Eu quero começar o programa dizendo que a municipalidade acertou quando ela manteve a festa, mesmo que as atrações fossem atrações regionais. As atrações que passaram pelo Pontal foram atrações regionais e não deixaram de fazer bonito. Isso só mostra que é possível fazer a festa, é possível realizar essa festa fazendo exatamente isso, atendendo aos anseios e promovendo os regionais. Tá aí, ó. Festa aconteceu, público bom. Eu não tenho aqui a estimativa de público ainda, a prefeitura ainda não nos disponibilizou essa informação, mas um aviso a quem não foi. Forró Pontal aconteceu, o policiamento funcionou muito bem. Claro que aconteceram alguns casos policiais que estão sendo agora apurados, é bem verdade, mas não comprometeu a festa de jeito nenhum. E eu estou aguardando a divulgação da estimativa de público que é feito pela prefeitura. Mas olha o público aí, foi muito legal, vale o registro aqui do programa Ronda da Cidade. Pode voltar aqui para mim. Ainda hoje eu falo do caso George Alves. A defesa de George Alves e Juliana Salles entrou em cena, pediu a liberdade de George Alves e Juliana e fizeram suas alegações. Olha que eles colocaram situações aí que não estavam sendo observadas a respeito dos laudos que foram divulgados. Pasmem, a defesa está dizendo que os laudos estão equivocados. E o que mantém a prisão dos dois hoje, principalmente, são os laudos apresentados. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. É assim que nós começamos, hein? No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então vamos lá, Juliana Salles e George Alves continuam presos. Enquanto isso, a defesa está pedindo a liberdade deles, por entender que laudos foram equivocados e até agora a manifestação de inquérito e do Ministério Público apresentaram falhas. Vamos conhecer o que disse a defesa, porque o pedido foi oficial, já foi apresentado e eles querem a liberdade dos clientes. Por que é que eles querem a liberdade dos clientes? Antes da matéria. Os laudos foram importantíssimos para detectar possibilidade de crime. Veja que foram feitos laudos periciais na casa, no sangue encontrado, no PSA encontrado nos meninos, e aí uma série de alegações do inquérito da polícia.
Só que agora a defesa está dizendo que tudo isso aconteceu de forma bastante equivocada e apresenta os equívocos. Vamos trazer essa matéria então. Põe no ar. Começou o embate na esfera judicial para tentar soltar Georgival Alves e sua mulher Juliana Salles, pai dos meninos Cauã e Joaquim, que foram mortos e queimados no dia 21 de abril. Oficialmente, a defesa se posicionou sobre a prisão dos acusados, que respondem por duplo homicídio qualificado, duplo estupro, dupla tortura e fraude processual. A advogada Milena Freire disse que houve flagrante desrespeito ao processo legal, observando relativização do segredo de justiça para apresentar as descobertas em fase de inquérito. Sobre as diversas perícias feitas no local do crime, na residência do casal, a defesa lembrou que todas estão sendo contestadas. Na apresentação de provas feitas pela Polícia Civil, peritos afirmaram que os garotos sofreram violência sexual antes de serem mortos. Através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. Mas, no entendimento dos advogados, através de suposto respaldo de laudo técnico, seria impossível localizar PSA no ânus de crianças submetidas a temperaturas de mais de 660 graus, diz a defesa. Segundo o consultor técnico, para a caracterização de estupro é necessária avaliação quantitativa de PSA, uma vez que este pode ser localizado em suor, saliva, sangue, urina, sendo indispensável a quantificação do PSA em mais de 6.000 unidades para a constatação de crime de estupro, o que não foi apresentado, como também não localizaram espermatozoide. Quanto ao início do fogo, os bombeiros afirmaram que a origem não foi curto-circuito originado no ar-condicionado. 2h20 da manhã, esse é um tempo estimado, a porta do quarto foi aberta. Isso é estimado com base no tempo rígido de que 2h22 as imagens mostram fumaça saindo da casa. Então a gente estima 2h20, que é o tempo para a fumaça inundar o corredor, os outros cômodos e então sair. Então 2h20 houve a abertura da porta e então teve ventilação no incêndio, o que provocaria ele se desenvolver com mais intensidade. Às 2h24 chegaram, 2h23 chegou o primeiro carro que depois foi ao quartel acionar a corporação. 2h24, 2 minutos depois da fumaça, chegou o carro com os rapazes que entraram na casa para tentar ajudar. Esses rapazes não conseguiram entrar no cômodo, tal era o calor. E depois de 3 tentativas de entrar no cômodo sinistrado e não conseguirem, um deles ouviu a janela se quebrar. Depois que a janela se quebra, melhora ainda mais a ventilação no cômodo, que dá espaço para a fumaça sair, o ar entrar e o cômodo queima mais intensamente. Às 2h28 aparece nas imagens da câmera o incêndio se generalizando no quarto. Então ele se generaliza, acontece o que a gente chama de flashover, às 2h28. E 2h30, 2 minutos depois apenas, a guarnição de bombeiros chega. 2 minutos depois do flashover, que é quando começa a acontecer a destruição intensa do cômodo, o bombeiro chegou. Só que quando a guarnição chegou, já não havia mais cama, já não havia mais escrivaninha. O fogo estava apenas nos armários. E isso já é um dado muito importante, porque tem que ter acontecido um desenvolvimento do incêndio capaz de provocar a destruição do combustível antes da ventilação, porque após a ventilação esses 2 minutos não seria suficiente. A advogada Milena Freire salientou que existe laudo pericial apontando o ponto de início do fogo como a caixa de tomada logo abaixo do ar-condicionado, o que, segundo ela, exclui culpa ou dolo por parte de George Alves. Quanto ao suposto acelerante derivado de petróleo que teria sido encontrado no local do crime, a defesa ressaltou que vários produtos de uso comum dentro de uma casa podem ter o produto em sua composição, como espuma de colchão, verniz, tintas de madeira, diz a defesa.
O quarto possuía inúmeros bonecos de borracha que possuem origem petroquímica. Eles, a perícia, teriam que apontar qual substância foi encontrada e a quantidade, vez que existem muitos derivados de petróleo que não são inflamáveis. Não é possível chegar à conclusão de um incêndio provocado pela ação humana. A defesa também se pronunciou sobre o sangue encontrado no interior da residência do casal de pastores. Diz em nota a defesa: foram gotas e não quantidade de sangue que justifica um espancamento, como quer tentar fazer parecer o inquérito. Por vezes, o filho de 3 anos do casal, Joaquim, apresentou sangramento espontâneo pelo nariz. Fato este comprovado nos laudos por foto que mostra o citado sangrando, sendo visível a tranquilidade da criança, deixando clara a inexistência de qualquer violência praticada contra ela. No caso de Juliana Salles, a defesa afirma que trata-se de desrespeito ainda maior. Para os advogados, os próprios delegados afirmaram que não havia indício do conhecimento dela no suposto crime. Não há projeção de novas declarações, nem do investigado, tampouco da Juliana. Mas na promotoria de Linhares o entendimento foi outro. A fundamentação da prisão de Juliana se baseou exatamente na constatada omissão da mãe dos garotos. O Ministério Público percebeu que já haviam outros indícios da coautoria da Juliana e requereu novas diligências. E no âmbito do Ministério Público, particularmente no Laboratório de Tecnologia, foi feita outras diligências e tivemos provas contundentes, tanto do Jorgeval quanto da Juliana. E na segunda-feira, no começo do dia, o próprio Ministério Público ajuizou a ação penal em desfavor dos dois. Hoje eles são formalmente réus, a denúncia já foi recebida. Por fim, os advogados afirmam que a decisão pisoteia o princípio da presunção de inocência, sem falar nos princípios de amplitude de defesa e ao contraditório, ficando impossível a ambos realizarem sua defesa dos encarcerados. Em nota solicitada pela imprensa, a Polícia Civil do Estado apenas lembrou que o trabalho foi concluído no dia 29 de maio e o relatório final foi enviado ao Ministério Público. As assessorias do Tribunal de Justiça e do Ministério Público ainda não se posicionaram sobre as declarações feitas pelos advogados de defesa dos pastores. Então, daqui a pouco, eu vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco eu volto falando mais a respeito disso. Mas para quem imaginou que o caso estava finalizado, quando o inquérito foi finalizado, claro que a gente já sabia que não é assim que funciona, está aí agora a resposta. O embate envolvendo defesa, envolvendo o Poder Judiciário agora, e essa fase que é muito importante, continua, tudo continua. E aí a defesa agora quer a liberdade dos clientes, dizendo que eles não cometeram nada daquilo ali. Pois é, vamos aguardar, nós estamos aguardando inclusive posicionamentos da Justiça, porque a polícia com o seu inquérito, ela finalizou. Ela simplesmente disse isso na nota, não é? Fechou, acabou, a minha responsabilidade era fazer o inquérito, está feito e agora está com o Ministério Público. O Ministério Público entendeu que era preciso também prender Juliana. Agora o caso segue na esfera judicial e a gente daqui acompanhando. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou falar mais a respeito desse caso. Volto já com outras informações. Eu vou falar sobre dengue aqui na cidade de Linhares. Neste ano, houve um aumento considerável no número registrado de casos. Eu falo disso já já. Falo sobre dengue e o recreio no quartel. Tem uma imagem legal para mostrar do recreio no quartel. Antes, porém, edição, vou dar uma mudada aqui. Coloca a imagem para mim do caso Jorge Alves, que nós mostramos agora há pouco. Só imagem. Eu quero só imagem para fechar isso tudo. Nas redes sociais tem muita gente me perguntando agora, mas vem cá, Zé, não disseram que o negócio era assim que funcionava, que já tem culpa constatada, que não sei o que lá. E aí o Jorge está preso, continuará preso.
falaram até de 100 e poucos anos de cadeia e uma série de coisas. Gente, nós vamos ser forçados, eu jornalista, você telespectador, a minha edição aqui que está aqui na minha frente, a direção desta emissora, quem pratica o jornalismo, seremos forçados, por força da necessidade, a entender um pouco dessa história do direito. Porque, às vezes, o que a gente pensa não é. Aí é que está o grande problema do negócio. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de defesa, não. Eu só estou dizendo o seguinte, é preciso entender, existem fases de um processo. Neste caso, ele começa na polícia com o inquérito. Faltou-nos entender que a fase do inquérito é a fase de levantar provas. Essa aí é a conclusão, o dia da conclusão. Nós mostramos aqui no programa. Só que depois disso, a defesa falava o quê? Olha, vamos nos manifestar para ver o que dá para fazer depois de tivermos acesso, depois que a gente tiver acesso ao que disse o inquérito, ao que está citado no inquérito, ponto. E dali a gente precisa entender uma coisa, existem juízes e juízes, promotores e promotores. O que disse os delegados, quando sai dali e vai parar no Ministério Público, estava passivo, sim, de entendimento diferente, de retórica diferente, e foi exatamente o que aconteceu. Tem nada de errado. A defesa pode sim fazer, né, suas alegações, está aí o que ela diz sobre um dos primeiros casos, né, porque os garotos teriam sido abusados. E foi constatado o PSA nos garotos, né? Pois aí, ó, a defesa está dizendo o contrário disso. Ela apresentou o contraditório. É por isso que é necessário respeitar o quê? O contraditório e ampla defesa. Eu também tive que aprender essas coisas, viu, gente? Hoje eu ainda estou aprendendo, mas já sei que o entendimento pode mudar. Entendimento de delegado, pode não ser entendimento do lado da promotoria, que pode não ser o mesmo entendimento de um juiz, e assim vai, amigo, até as últimas instâncias. Então, a fase de agora, vamos atualizar o caso do George Alves e da Juliana Salles. A defesa está contrapondo os laudos apresentados. Ela disse que há informações equivocadas e por isso está pedindo a liberdade deles. Aí a justiça, de posse desse pedido, vai analisar o que pede a defesa e também vai se manifestar. Tá bom, gente? Então é só para entender o que está acontecendo nesse caso aí. Pode voltar aqui para mim, eu quero falar sobre dengue. Eu chamei a atenção de moradores do bairro São José, que está numa rota aí entre os bairros com grande incidência no encontro de focos do mosquito Aedes aegypti. Coloque imagem para mim do que aconteceu no bairro no sábado. Eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram e foram para as ruas. Essa é a dengue, né? Esse monstrinho aí era a dengue? Feio negócio, hein? Então tá aí, ó, os moradores foram para as ruas, assim como funcionários que militam na saúde, estão militando na saúde, chamando a atenção dos moradores. Sabe que tem um crescimento no número de casos de dengue aqui na cidade que chega em torno, pode deixar o vídeo lá, que chega em torno de 60% de aumento em relação ao ano passado? Isso é muito perigoso. É muito perigoso. A dengue pode matar, viu, gente? E existem outros bairros que vão receber esse tipo de movimentação. Na semana passada eu mostrei aqui uma grande movimentação, grande envolvimento de moradores de Bebedouro, não foi isso? Nós mostramos aqui, os moradores de Bebedouro acamparam a ideia. Vai lá no seu lote e vê como é que está lá. Está limpinho? Se tiver limpinho, ótimo. Agora, se não tiver, tire aquilo que pode se transformar em berçário para o mosquito da dengue. E pasmem, a informação que eu tenho aqui é de que o mosquito da dengue, ele não está necessariamente em terreno baldio, não. Ele está dentro da casa, às vezes está dentro do comércio, que não é limpo direito. Então, gente, vamos participar, porque a dengue mata e o número de casos tem aumentado aqui na nossa região. Registro muito importante. Mas eu falei também que ia abordar o telefone 190, pode voltar aqui, 190 da Polícia Militar. Sabe que ainda hoje tem gente que passa trote para a polícia? Eu imaginei que essas coisas não acontecessem mais. Mas acontece sim. E sabe que as crianças são responsáveis pela maior parte dos trotes?
Na semana passada aconteceu uma coisa chamada recreio no quartel. E as crianças, de uma forma muito divertida, elas foram chamadas lá. Elas foram colocadas num recreio, numa festa, muito para elas, e foram orientadas numa forma extremamente educacional a não fazer isso. Coisa que os pais também deveriam fazer em casa, bem verdade. Coloque imagem para mim do recreio no quartel. As crianças brincaram, olha essa imagem aí, ó. É da própria Polícia Militar. As crianças brincaram, e cada quadradinho desse aí traz uma função, o que é da polícia e o que não é, como que a gente aciona o 190, em quais as situações. E as crianças iam brincando, ó, brincando junto com a Polícia Militar. E é educacionalmente muito importante o negócio desse, fazer isso aí. Várias crianças de uma escola do Pontal do Ipiranga. E olha, jogavam dado e aí depois iam pulando os quadradinhos. Chegavam lá, alguém lia para elas. Olha o que está escrito aí. Isso aí é de 190, não é de 190. Então não ligue para a polícia se não precisar. Aquela coisa boa da gente ver, da gente mostrar aqui na televisão. Então, os senhores pais que estão sentados aí no seu sofazinho, acompanhando o programa Ronda, fala isso para os seus filhos. Eles podem sim acionar o 190, se precisar. Se for uma situação que eles precisem. Agora, o que está acontecendo na polícia hoje é que muita gente comete o crime do trote e acha que não é crime. Oriente o seu filho. Esse recreio no quartel é muito bom, vai acontecendo em etapas e muitas escolas já passaram por lá. Isso é muito bom. Olha, eu vou dar mais um pause aqui, daqui a pouco eu volto, tem outras informações, eu vou girar pelo estado, eu vou até São Mateus, teve crime ambiental em São Mateus. No momento em que a gente fala de preservar o meio ambiente, alguém cometeu crime. Eu vou mostrar daqui a pouco no Ronda. Sai daí não, volto já. De volta, segunda-feira chegou, viu gente? Então vamos acompanhar o programa Ronda da Cidade. Falando de crime ambiental. Pelo amor de Deus, respeitem a natureza, preservem o meio ambiente. Chegou para mim agora, produção, a informação de que em São Mateus alguém cometeu lá um crime ambiental. E a nossa reportagem chegou lá para ver o que história é essa. Como é que o cara, num tempo desse, ele não preserva o meio ambiente? Eu quero conhecer a história. Coloca aí, põe no ar. Esta nascente fica em uma propriedade particular em São Mateus. E no período da crise hídrica que deixou as águas do rio salinizadas, era uma das principais fontes onde grande parte dos moradores abastecia seus vasilhames. É uma água muito boa. É quase mineral com a água aí. E tem várias pessoas que vêm aqui, entendeu? Para poder buscar água. A fonte fica nesta área de preservação ambiental e, recentemente, foi alvo de denúncias de crime. A empresa CE Engenharia, com a basculante e um assaveiro, acompanhada de 2 homens uniformizados, vieram e despejaram nessa área ambiental, na área de preservação, onde tem uma nascente a 2 metros, mais ou menos, aproximadamente, que serve à população de São Mateus, especificamente nós, que temos esse sofrimento com a falta de água. Despejaram asfalto e piche. O odor era muito forte ontem. chamei a polícia, chamei a guarda ambiental, nós fizemos todas as orientações. Na hora, uma pessoa abordou, um membro, né, da comunidade de São Mateus, que serve dessa água, abordou os 2 rapazes, né, os 2 servidores, avisou para eles que era uma área de preservação e eles desconsideraram, foram até grosseiros. Então eu acho que as pessoas têm que pensar que isso aqui é um bem particular, mas serve à população de São Mateus, de tanto sofrimento, de tanta dor que nós passamos. Nós não temos água decente para beber, por mais que a gente está aí com a prefeitura trabalhando, mas a gente ainda não consegue ter água decente. Então as pessoas têm que ter um pouco de humanidade. Eles têm que pensar que isso aqui é de todos, né? É para todos, não é para mim só que sou proprietária, não, é para toda a população. Então eu venho clamar que tem muitos lugares para fazer esses dejetos. Nós temos ruas que têm problemas de buraco, então vai lá e joga na rua. Agora uma empresa que vem de Guarapari, a gente tem que falar isso, a empresa é de Guarapari, vem em outro município prestar um serviço e faz um serviço desumano,
A pessoa não conhece o que é ecologia, o que é meio ambiente. Então, primeiro tem que procurar saber e até educar esses funcionários para quando eles chegarem a um local ou a fazer qualquer abordagem, saber conversar. Porque nós, enquanto servidores, enquanto cristãos, temos que saber disso. A empresa não se pronunciou até o momento sobre a denúncia de ser autora do descarte de dejetos dentro da área. A nossa reportagem tentou inúmeras vezes fazer contato por telefone, mas não fomos atendidos. A nascente está a poucos metros de onde a empresa deixou os resíduos asfálticos. E apesar de ser um terreno particular, é de preservação ambiental e de uso da população. A Polícia Ambiental esteve na área, registrou a ocorrência e explica sobre as punições caso seja comprovado um crime. Toda deposição de lixo ou qualquer outro resíduo, ele deve ser levado, a destinação deve ser um local apropriado, licenciado para tal, onde projetos vão dizer o mínimo impacto que essa deposição de lixo ou entulho venha causar ao meio ambiente. No momento em que uma empresa, qualquer empresa, pegue um resíduo, por exemplo, resíduo asfáltico, e o deposita num local qualquer, e ainda por cima, num local em que haja vegetação nativa, aí já há um crime contra a vegetação nativa, ou seja, está no mínimo impedindo essa vegetação de se regenerar, de crescer. Se esse local, além de ser uma vegetação nativa, é um local em que há uma nascente próximo, a área de preservação permanente, que é chamada pelo novo Código Florestal, diz que a nascente, o local protegido, são 50 metros de raio. Se eu ouvi dizer que essa deposição estava a menos de 10 metros, ou seja, se estiver a menos de 50 metros da nascente, aí já é um crime contra a área de preservação permanente. E o que vem a ser essa área, né? É uma área que não deve haver nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de atividade, a menos que seja por utilidade pública. Quando uma pessoa física ou jurídica comete um crime ambiental, as autoridades, quando tomam, pode ser a polícia ambiental ou uma atividade ou um órgão fiscalizador, ele deve notificar, de algum modo, notificar o crime, que é em curso na Lei de Crimes Ambientais, e encaminhar o infrator até a delegacia para que seja feito um inquérito e enviado à justiça para as providências cabíveis. Pois é, eu vi um caso desse acontecer em Souretama, o caso segue agora. O inquérito ainda não subiu para o Ministério Público, a delegacia lá está apurando. Agora chega a informação de que São Mateus, da mesma forma, está apurando um caso desse. Eu fico embestecido de ver quando alguém não preserva a nascente. Coloca de novo aquela imagem lá, só para eu fechar o programa Ronda. Ver uma nascente dessa, no momento em que os países estão falando a respeito de preservar, não tem água, não tem nada disso, de repente alguém vai jogar dejetos numa nascente, o que pode prejudicar uma nascente dessa aí. É um absurdo, o cara tem que pagar o preço. Uma vez constatando, tem que pagar o preço, porque serve à comunidade. Muito bem lembrado pela moradora. Muito bem lembrado pela moradora. Tem que pagar o preço. Inclusive, tem que ser impedida de atuar no município também. Nós vamos acompanhar esse caso aí em São Mateus. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.